Bom dia, galera. Boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estejam vendo, visualizando esse vídeo, certo? Vocês me conhecem, eu sou Tassiano. É, tive é, ao longo desse mês um pequeno atraso por problemas técnicos, tá bom? Mas estou retomando e essa retomada vai ser bem mais interativa, com aulas gravadas dessa forma, bem mais dinâmica, com desafios. Então, vai ser repostas essas aulas de maneira bem mais interativa, tá bom? Então, chame seus colegas para ver, passe esse vídeo, vai estar sempre presente aí na página de vocês, certinho? Tá bom? Retomando um pouco a nossa última aula, nós estudamos, eu mandei vocês darem uma pesquisada sobre dilatação térmica, certo? E o tema da nossa aula de hoje de física será dilatação térmica, contração térmica. Galerinha, nós estudamos, você pode até retomar aí os vídeos passados, a gente viu questão de é, temperatura, certo? E temperatura, vocês sabem que está relacionado ao grau de agitação térmica das moléculas. Galera, quanto maior a temperatura, mais agitada essas moléculas estão, as moléculas que compõem um corpo, certo? Então preste atenção. Se um corpo está recebendo energia do Sol, por exemplo, as moléculas se agitam mais. O fato de se agitar mais, elas requer mais espaço. Então ela vai buscar mais espaço e esse espaço vai aumentando as dimensões de um corpo, certo? Então isso recebe o nome de dilatação térmica. Dilatação é esse espaço, esse aumento nas dimensões de um corpo, quando esse corpo recebe energia, recebe calor de uma fonte externa, por exemplo, do Sol, tá bom? Então, é por isso que várias situações do nosso dia a dia nós temos que pensar na dilatação. Você já viu que o pedreiro, quando faz uma calçada, geralmente ele faz riscos na calçada? Pessoal, ele faz risco porque aquela calçada vai ser exposta ao sol e ela precisa se dilatar. E à noite esfria, as moléculas se juntam, a calçada vai se contrair. Então, se ele não fizer esses riscos, ela não vai ter espaço para se dilatar ou para se contrair. Então, o nome desses riscos são juntas de dilatação. Se você olhar para o piso da sua casa agora, se tiver cerâmica ou não, se tiver cerâmica, ela tem os espaços, certo? Os espaços ali, isso são juntas, tá bom? Se você prestar atenção, muitas calçadas, além de riscos, elas são rachadas, porque o sol faz com que a calçada se dilate, o sol faz com que as moléculas aumentem, agite mais, aumente seu grau de agitação e, consequentemente, dilate, tá bom? Isso se chama dilatação térmica, galerinha. Então, olha aqui. Dilatação dos sólidos e líquidos é o que a gente vai estudar. Perceba, com o aumento na temperatura de um corpo, observa-se que suas moléculas apresentam um movimento de agitação mais vigoroso. Então, maior temperatura, maior agitação. Com a diminuição, as moléculas se contraem. Galera, então é o seguinte, olha aí um trilho de um trem. Um trilho de um trem, ele tem que ter esses espaços aqui na sua volta. Ó, esses espaços recebem o nome de juntas de dilatação. Por que juntas de dilatação? Um trilho do trem passa a 24 horas exposto às variações climáticas. Então, de dia muito quente, por exemplo, de noite, à noite muito mais frio. Então, ele tem que aumentar e diminuir. Se fosse feito um trilho só, ele ia envergar, ele ia entortar. Olha o que aconteceu aqui nesse lado direito, ó. Aqui, tá vendo? Isso foi uma exposição ao sol ou a um incêndio, por exemplo. Os trilhos fizeram o quê? Aumentou tanto de tamanho, se dilatou tanto, que ele envergou, ele entortou. Isso aí, essas juntas não foram capazes de evitar. Pessoal, você já parou para pensar por que os postes, os fios de alta tensão são encurvados? Pessoal, eles são encurvados porque se fossem feitos esticados, eles iriam se dilatar de dia aqui no nosso sertão, iria aumentar a sua dimensão, iria ficar mais curvado, beleza. Mas à noite é frio, é mais frio, porque a temperatura cai. E ele iria esticar. E poderia ocasionar um rompimento. Imagina um dia frio, uma noite fria. Ele iria esticar tanto que iria romper. Então, por isso que as pessoas que projetam esses fios,
tem que pensar nessa curvatura, tem que pensar na dilatação térmica, no aumento das dimensões de um corpo, tá bom? Quando sofre aumento de temperatura. Isso se chama dilatação térmica. Tá? Várias situações do dia a dia tem esse fato de dilatação térmica. O próprio dente, certo? O dentista vai fazer uma restauração no seu dente. Essa restauração, pessoal, tem que aumentar e diminuir, se dilatar e se contrair na proporção do seu dente, porque o material que ele coloca lá, quando você toma café quente, se ele aumentar mais do que o seu dente, se ele se dilatar mais do que seu dente, então vai romper, certo? Então, os dentistas, as pessoas que projetam materiais de dentista têm que pensar, tá bom? Pessoal, as coisas quando aumentam de temperatura, quando as coisas esquentam, elas tendem a aumentar suas dimensões. Isso é a dilatação. No dia a dia, nós observamos esse fenômeno bem presente, esse fenômeno de dilatação, certinho? Beleza? Então, bora lá. Vamos passar aqui para a gente fazer umas discussões legais sobre dilatação. Bora lá. Pessoal, nós vamos estudar 3 tipos de dilatação aqui, 3 formas dessa aumento de dimensão, e vai ter 3 equações básicas, bem tranquilas, tá bom? Aplicada, primeiro é a dilatação linear dos sólidos. Linear, pessoal, a palavra linear se refere à linha. Então, vai ser uma dilatação, um aumento, que nós vamos considerar o aumento do comprimento do corpo em uma dimensão. Eu vou dar um exemplo, ó. Aplicada a corpos que uma das dimensões é muito maior que as outras. Olha o que é que acontece aqui. Pessoal, imagine essa barra. Isso é uma barra de ferro. Ó. Isso é uma barra de ferro, tá bom? Pessoal, quando eu falo linear, a gente vai considerar que essa barra de ferro ela vai crescer em forma de linha, em uma dimensão. A gente desconsidera o tamanho que ela vai crescer aqui na largura, tá bom? É uma barra de comprimento inicial. Ó, a gente chama L0. Ela tem esse comprimento aqui inicial. L0 significa comprimento inicial, belezinha? Tá aqui, comprimento inicial. Aí, uma fonte externa aqueceu essa barra. Aqueceu essa barra. Galera, se ela aqueceu, depois de um certo tempo as moléculas se agitam, né? As moléculas se agitam e o que é que ocorre? Essa barra, depois de um certo tempo, passa a ter esse tamanho. Eu estou exagerando aqui no desenho, mas ela aumentou suas dimensões. Ela estava com comprimento inicial, passou a ter um comprimento final. Qual foi o tanto que ela aumentou? Foi essa parte aqui, vocês concordam comigo? Ó, só esse daqui, certo? Esse comprimento, essa variação de comprimento, essa variação, isso é a dilatação que ela sofreu. A gente chama de ΔL. Por que delta? Lembra que na matemática, delta está muito relacionada a uma variação? Então, se eu pegar o comprimento final menos o comprimento inicial, me dá esse tamanho aqui, que aumentou as dimensões. Vocês concordam? Isso aqui é a dilatação, é a variação de comprimento. Tá bom? Então, se uma questão pedir a dilatação, a variação de comprimento, tá aqui. Galerinha, então é o seguinte, certo? Existe uma equação para calcular essa variação de comprimento. Como é que se calcula essa variação de comprimento que eu chamo de ΔL? Eu vou dizer a vocês aqui, tá bom? Bora equacionar. Agora nós seremos cientistas, físicos. Equação. Como é que se chega a uma equação dessa? Pessoal, eu estou analisando, eu quero saber a dilatação. Como é que eu calculo a dilatação de um fio de um poste? Como é que eu calculo a dilatação de uma barra de ferro? Lembrando que são coisas cujo nós vamos considerar o comprimento linear. Por isso que eu estou falando. Eu não estou falando de uma chapa de ferro, eu estou falando de uma barra. Eu estou falando de um fio de um poste. Então, beleza. A gente tem que calcular essa dilatação. Essa dilatação está aqui, ó. ΔL. Isso é a dilatação. Então, eu tenho que calcular essa dilatação. A letra nunca fica bonita, mas sem problema. Então, ΔL. Pessoal, essa dilatação, ela depende de fatores. ΔL, a dilatação linear, ela depende de fatores. Qual fator ela depende? Por exemplo, galerinha, quanto maior
quanto maior o comprimento inicial da barra, eu tenho uma barra de 1 metro e eu tenho uma barra de 100 metros de ferro. Eu vou agora aqui no nosso sol, que está quente, eu estou gravando essa aula aqui, quase o sol está a pino, certo? Eu vou levar essa barra de 1 metro lá para fora, junto com essa barra de 100 metros. Pessoal, a barra de 100 metros, a barra maior, ela vai aumentar mais as dimensões, porque ela tem mais matéria, ela vai aumentar mais, ela tem mais moléculas. Então, pessoal, essa dilatação, ela depende do, eu vou botar até aqui, essa dilatação, certo? Ela depende do comprimento inicial da barra. Ela depende. Por quê? Depende do comprimento inicial, certo? Da barra. Quanto maior o comprimento inicial, que esse comprimento a gente chama de L0, tá bom? Só que o L0 é um L0zinho pequeno, que é para dizer que é L inicial, tá bom? L0. Vou deixar pronto aqui. L0, certo? É o comprimento inicial. Depende. Quanto maior o comprimento, maior será a dilatação. Certo, galerinha? Galerinha, bora ver. Bora ver do que ela depende também. Ela depende, essa dilatação, ela depende de outra coisa. Galera, eu tenho, imagina agora, vocês têm uma barra de 1 metro. Uma barra de 1 metro. 1 metro, tenho duas barras de 1 metro separadas. Pessoal, essa barra eu vou aquecer na chama, eu vou botar no sol ali. No sol que a temperatura agora deve estar a 35 graus Celsius, por aí. Se eu colocar essa barra no fogo, onde a temperatura vai ser mais elevada, pessoal, as dimensões dela ela vai aumentar mais no fogo, porque a temperatura é maior, certo? Então, o tanto que essa barra vai aumentar vai depender da temperatura, certo? Da variação de temperatura. Então, vai depender de onde eu vou colocar minha barra, tá bom? Variação de temperatura, tá bom? Que a gente chama a variação de temperatura de ΔT, tá bom? Na física, lembra que a gente chama de ΔT, a variação de temperatura. Ela vai depender. Então, ela depende, perceba, quanto maior o comprimento inicial, maior será a dilatação, são proporcionais. Quanto maior a variação de temperatura, ou aumento de temperatura, maior a dilatação. Beleza. E depende de outra grandeza, são 3. Depende. Se essa barra for de alumínio, se essa barra for de ferro, se essa barra for de zinco, ela vai crescer, ela vai se dilatar ou se contrair de formas diferentes. Tá bom? De formas diferentes. Porque o material influencia. Tá bom? O material influencia. E esse material se chama coeficiente de dilatação. Tá bom? É um nomezinho bonito. E esse coeficiente de dilatação, no caso linear, depende de quem? Depende do material de que é feito. Nós físicos chamamos esse coeficiente de dilatação de alfa. Então, pessoal, a terceira grandeza que vai depender, eu vou botar aqui, olha, coeficiente de dilatação. Certo, pessoal? Esse coeficiente de dilatação, preste atenção. Ele é até meio que tabelado, tá bom? O zinco tem um coeficiente, o cobre tem um, a prata tem um, o ferro tem um. Cada material se dilata de forma diferente, tá bom? Então, esse material é muito importante para o nosso dia a dia, até para a questão do nosso dente. O material que é colocado na restauração do nosso dente tem que ter um coeficiente de dilatação parecido com o dente, para que eles cresçam, se dilatem ou se contraiam de formas idênticas, para não romper nossa restauração, certo? Então, olha aqui, esse material recebe o nome não, chamado de alfa. Alfa é uma letrazinha grega, né? Alfa parece um peixezinho aí, a letra grega, tá bom? Então, olha, depende dessas três coisas para eu saber o tanto que os corpos se dilatam.
certo? Pessoal, através dessas três grandezas eu monto minha equação. Beleza, como é que eu faço agora, professor? Vai fazer o seguinte, a dilatação, que é o aumento, que é a variação de comprimento, é igual ao, olha, depende do comprimento inicial, L0. Estou só colocando agora o que depende. Depende da variação de temperatura e depende do coeficiente. Então, L0 vezes, eu vou botar aqui conforme muitos livros trazem, às vezes, alfa, que é o coeficiente que está aqui, e depende da variação de temperatura. Pessoal, chegamos à equação, tá bom? Tá aí nossa equação de dilatação linear, ΔL. Tá vendo, galerinha? Então, é o seguinte, ó, deixa eu até grifar aqui para vocês. Tá aqui, certo? Pronto. Ela está aqui. Essa dilatação, ΔL, aqui, galerinha, ΔL é a variação de comprimento, é a dilatação. L0 é o comprimento inicial, tá bom? Alfa é o coeficiente de dilatação, no caso aí, dilatação linear. E ΔT é a variação de temperatura. Beleza, com base nisso, eu consigo saber quanto aumentou uma barra de 10 metros de ferro quando está exposta a um sol cuja variação foi de 10 graus Celsius, certo? Então, eu tenho requisitos, porque a equação está aí, tá bom? E essa equação a gente vai ver dilatação linear, a gente vai ver dilatação superficial e a gente vai ver dilatação volumétrica. Qual é essa forma de dilatação que a gente está vendo agora? Dilatação linear. A dilatação linear, Tassiano, depende de quem? Depende do comprimento inicial, depende da variação de temperatura e depende do material que é feito, que nós chamamos de coeficiente de dilatação, certo? No caso, linear. E esse coeficiente de dilatação depende do material de que é feito, do que é constituído o corpo, tá bom? Então, nós temos aí nossa primeira equação, uma equação de dilatação linear, tá bom? Nós vamos ao longo fazendo desafios, fazendo questões com isso, tá bom? Sem muita pressa. Então, ó, vou limpar aqui. Qualquer coisa, pausa o vídeo e olha aí a equação, tá bom? Certinho? Beleza. Eu quero dizer isso aqui a vocês, ó. Pessoal, aqui, olha, eu botei. A variação de comprimento é proporcional ao comprimento inicial à variação de temperatura. É o que eu estou dizendo. Quando eu digo que uma coisa é proporcional, quando eu tenho um maior comprimento, eu vou ter maior variação, maior comprimento inicial, eu vou ter maior variação de comprimento. Quando eu tenho maior temperatura, eu vou ter maior variação de comprimento. São coisas diretamente proporcionais. Beleza, pessoal? Tranquilo? Pessoal, eu quero dar uma ressalva aqui, nesse primeiro momento, só a parte de coeficiente de dilatação linear, tá bom? Então, o coeficiente de dilatação linear é aquilo que eu disse que é representado por alfa, que depende do material que é feito a barra, certo? Então, parâmetro experimental utilizado para descrever a dilatação ou a contração de certo material, porque os corpos podem aumentar ou diminuir, quando submetido à variação de temperatura. Aí eu trouxe aqui, ó, só para vocês verem, os arquitetos, quem vai projetar, os engenheiros, eles têm que saber a dilatação. Então, ele já tem tabelado. Olha aí o aço. Olha o aço. Tem coeficiente de 1,1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. O alumínio tem outro coeficiente. O chumbo tem outro coeficiente. Pessoal, quanto maior esse coeficiente, maior será a dilatação de um corpo, certo? Então, o cobre tem outro, o ferro tem outro. Olha o concreto. O concreto no dia a dia é muito usado, né? Olha o coeficiente de dilatação dele. 1 vezes 10 a menos 5. Então, tá aí. Isso se chama coeficiente de dilatação linear. Depende de quem, de cada material. Cada material tem um coeficiente desse, tá bom? Certinho? Então, nesse primeiro momento, a gente viu o que é dilatação, viu o que é contração térmica,
certo? Dilatação tem a ver com o aumento das dimensões do corpo quando sofre aumento de temperatura. Todos os corpos, quando aquecem, eles tendem a aumentar seu tamanho. Todos, entre aspas, porque tem corpos que se comportam de maneira diferente, como a gente vai ver ainda, certo? E quando os corpos diminuem a temperatura, as moléculas se agitam menos e os corpos tendem a se contrair, certo? A maioria dos corpos tem suas exceções, que a gente vai ver, tá bom? Pessoal, pensando nisso, pensando em dilatação, eu tenho uma pergunta para vocês. Eu gostaria que vocês respondessem no próprio vídeo, nos comentários, porque já serve como eu ver que vocês estão vendo o vídeo, certo? Tá bom? Uma amiga minha, tá bom? Ela era professora, ela colocou um copo dentro do outro. Aqui, ó. Esse copo tá dentro do outro. Não consegue tirar. Ela sabe que eu sou físico, ela pediu para usar a física para tirar esse copo. Eu não consigo, certo? Tirar. Eu tenho um copo aqui de mesmo material, é um plástico, não sei que, mas é um plástico. Ele tem o mesmo material, certo? Ele está preso um dentro do outro. Eu queria que vocês aí nos comentários me dissessem alternativas para eu conseguir tirar esse copo dentro desse, certo? Eu desgrudar esse copo sem quebrar, tá bom? Então, respondam aí a aula de hoje, eu quero que vocês só respondam isso, certo? Respondam para mim, por favor, aí nos comentários. Bora trocar informações aí no comentário. Como é que eu tiraria esse copo sem quebrar, certo? Usando a física, certinho, galera? Tá bom? Então, boa aula. As aulas da gente vai ser repleta de desafios e comentários ao longo da semana. Eu vou postando, a gente vai repondo essas aulas, certo? Então, coloca aí nos comentários como use a física para resolver e comente aí, tá bom? Se não, bota só aí, Tassiana, assistir a aula. Bota um joinha, tá bom? Belezinha, galera? Então, até mais, até nossa próxima aula de física, certo? Tá aí o desafio, tá lançado. Então, fiquem bem, se cuidem, viu, galerinha?